Olá meu amigo, olá minha amiga que acompanha aqui os meus vídeos. Pessoal, no dia de hoje, nesse vídeo de hoje, é um vídeo diferente. Eu quero aqui trazer uma história para você. Essa história talvez seja uma história de ficção, ou talvez aconteceu na realidade. São histórias que o povo conta, histórias que as pessoas contam que acontecia nos antepassados. Essa história narra a história de três amigos e, na verdade, também essa história, mesmo que seja uma ficção, mas traz uma reflexão para todos nós. Uma reflexão que se refere àquela pessoa gananciosa, aquela pessoa alvarento, aquela pessoa que deseja tudo para ele e menos para o outro. Essa história fala aqui de três amigos que eram muito unidos, e aqueles três amigos, eles receberam de um fantasma uma botija cheia de ouro. As pessoas contam essas histórias e eu não sei se essa história é real ou se é uma história de ficção, mas muitos contam essa história, principalmente aqui na região Nordeste, no estado de Pernambuco. Já vi contar a história de que naquela época passada, os fazendeiros, aqueles grandes fazendeiros daqueles tempos atrás, guardavam dinheiro em casa. As pessoas não guardavam dinheiro no banco, mas guardavam o dinheiro em casa. Mas quando surgiu aquela situação de Lampião, que Lampião, o rei do cangaço, andava por alguns lugares, e aonde Lampião passava, naquelas fazendas, Lampião levava o ouro das pessoas, levava ali o dinheiro que aquelas pessoas tinham, e aqueles fazendeiros, para se livrar dessa situação do Lampião, pegavam um pote e colocava o dinheiro dentro, ou o ouro, e de repente enterrava lá dentro do mato na fazenda. E ali ficava enterrado aquele dinheiro, aquele ouro, e nem mesmo a família sabia que ele tinha enterrado aquele dinheiro. Era algo secreto, era algo que só ele sabia. E acontece que de repente aquela pessoa, ele chegava o tempo em que aquele fazendeiro, aquela pessoa que enterrou aquele dinheiro, ele chegava a época que ele falecia, e agora aquele dinheiro ficava enterrado lá naquele lugar. A família não sabia, ninguém sabia, mas diz as histórias passadas que a alma daquela pessoa ficava penando até o dia em que aquela pessoa desse aquele dinheiro ou aquela botija para alguém arrancar, para realmente quebrar o enigma, quebrar aquele segredo, para que aquela alma pudesse ficar livre, né? Conseguir a salvação. E aí, aquele fantasma vinha e dava aquela botija para alguém que tinha coragem para arrancar. E diz que um certo fantasma veio e deu uma botija para esses três amigos arrancar. E aqueles três amigos se prepararam e foram àquele lugar em que tiveram a visão para arrancar aquele pote de ouro. E eles foram. Chegando lá, arrancaram aquela botija, e quando eles arrancaram aquela botija, quando arrancaram aquele pote de ouro, os dois chegaram, dois deles, e disse: olha, vamos mandar o nosso colega na rua comprar uma bebida.
para nós comemorar. E ali, aquele colega foi na cidade para comprar aquela bebida. E quando ele vai no caminho para comprar aquela bebida, ele maquinou dentro do seu pensamento dizendo: eu vou comprar essa bebida e vou pôr veneno dentro dessa bebida. Quando chegar lá, eles irão beber a bebida envenenada e o ouro fica para mim sozinho. Os dois que ficaram lá combinaram um com o outro: olha, quando ele voltar da cidade, em que ele chegar aqui, nós tira a vida dele e nós ficamos com ouro para nós dois. E ali, aquele foi lá, chegando com aquela bebida. Aí, naquele momento, aquele que chegou com a bebida já envenenada, coloca lá para comemorar, coloca nos copos para comemorar. Mas esperando que os amigos bebessem, os dois amigos bebessem, porque sabia que eles iam entrar em óbito e ele ia ficar com ouro sozinho. Os dois ficou maquinando, ele vai aqui agachar para tirar aqui o pote de ouro. Ali mesmo nós pratica o ato com ele e ele vai aqui dentro, ficar dentro deste buraco e nós fica com ouro para nós dois. E assim fizeram. Pegaram aquele rapaz e tiraram a vida dele, jogando ele dentro daquele buraco, arrancaram aquele pote de ouro para fora. E naquele momento, eles ficaram os dois felizes, alegres, comemorando e disse: agora vamos beber a bebida. E quando começaram a beber a bebida, comemorando, aí eles não sabiam que o outro que já estava em óbito tinha colocado veneno naquela bebida. E de repente, caiu um para um lado, outro para o outro, entraram em óbito os dois e na verdade entraram em óbito os três e nenhum dos três desfrutaram do ouro em que ganhou. Isso leva uma reflexão para aquele que é ganancioso, aquele que pensa só em crescer, em derrubar o outro, em destruir a vida do outro, acabar com a vida do outro por causa da inveja, da ganância. O ganancioso, o invejoso, o final do invejoso e daqueles que maquinam a derrota do outro, daquele que pensa em derrotar e fracassar a vida do outro, muitas das vezes pode acontecer do mal cair para ele mesmo. Por isso, essa reflexão dessa história pode ser uma história de ficção passada, pode ser uma história real, eu não sei, mas são histórias que o povo conta, são histórias que a gente escuta e realmente nos dias atuais nós vemos muitas das vezes em tempos que nós estamos vivendo que pessoas estão cada vez mais a violência, cada vez mais a violência, as guerras, as mortes e tudo e outras coisas acontecendo na vida humana, na verdade por causa da ganância. Mas eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, a ganância, a ambição, a inveja não leva a lugar nenhum. Devemos nos alegrar com o que temos, compartilhar com seus amigos, compartilhar até mesmo com aqueles que não são amigos, compartilhar o pão, compartilhar, na verdade, com os necessitados e nunca em nossa vida devemos desejar nada que o outro tenha para que seja nosso. Nós devemos lutar por as nossas próprias conquistas, lutar para que nós possamos conquistar aquilo que nós desejamos, sem ter a necessidade de prejudicar a vida do outro, para tirar do outro para nós, porque, na verdade, isso não leva a nada. Aí está uma reflexão para nós. Então, a reflexão para aqueles que estão ouvindo. Se esse vídeo chegou até você e você entendeu essa mensagem através dessa história, que você deixe no seu comentário. Se você já ouviu essa história por aí, deixe também no seu comentário. Então, meu amigo, minha amiga,
esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo para você essa reflexão dessa história, que eu não sei se é real ou se é ficção, mas são histórias que o povo conta, está aí para nós refletir no dia de hoje.